Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Eu estou igual da última vez, então eu acho que isso é bom, não é? Ok, eu espero que isso seja bem. Eu não me lembro de como você estava na vez passada. Bem, apesar de nada ser perfeito, eu vou bem como das outras vezes. Precisamos ser positivos. Exatamente, porque esse aqui é um lugar que não importa quão ruim seu dia tenha sido, quando eu te perguntar como você vai, você tem que responder que vai bem. Bom, então está tudo perfeito. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, mais uma vez nós estamos aqui, vamos conversar sobre assuntos importantes. Nós pedimos que Tu nos abençoe e ilumine nossas mentes e agradecemos por poder fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Hoje continuaremos com as histórias. Vamos então deixar claro que histórias não podem ser mudadas. Já houve pessoas que me disseram que eu deveria mudar as minhas histórias, pois alguns poderiam se ofender com elas. Mas eu não posso mudar o meu testemunho, porque foi isso mesmo que aconteceu? Sim. Ou pelo menos como eu entendi que aconteceu. Então, vamos continuar. Mas antes disso, queremos apenas pontuar alguns eventos que estão ocorrendo, para não esquecermos que estamos avançando rápido no curso da história. Algumas pessoas acham que o Senhor atrasa sua vinda. E depois de uma demora tão grande, será que ainda é relevante dizer que o Senhor está chegando? Bom, na minha opinião, eu não acho que há atraso nenhum. Ele está bem na hora. Mas esta é a minha opinião. E eu sei que nem todo mundo concorda. Mas eu acho, sim, que a volta de Cristo é iminente. E é por isso que estamos olhando os desenvolvimentos proféticos com grande interesse. Sim. Pois tudo o que acontece precisa ser encaixado no cenário profético. Pois Deus jamais errou. Veja, por exemplo, o livro de Daniel. Quando vemos a precisão com a qual os eventos ocorreram, constatamos que a culpa nunca foi de Deus. E Ele nunca muda. Os enganos sempre são cometidos por nós e por nosso entendimento. Então, vamos começar. Nós estamos bem cientes de que a COP26 está para acontecer e que o ecumenismo e os sindicatos também terão grande papel nos eventos futuros. E como sabemos o que a profecia diz a respeito disso, vamos ver se nós estamos no caminho certo. Sim, se as coisas que estão acontecendo no mundo estão se alinhando com aquilo que a profecia diz. É isso mesmo, Martin. Como podemos ver, os Estados Unidos estão sempre no centro das atenções, não é? É onde tudo acontece. É mesmo? Se você quer ouvir algo, você pode ouvir da boca deles mesmo. Este aqui é um jornal jesuíta, é o Jesuit Review, notícia de 4 de outubro de 2021. Papa Francisco e 40 líderes religiosos chamam para a ação urgente do combate à mudança climática. As futuras gerações jamais nos perdoarão. Como sabemos, a Igreja e o Estado precisam ter uma voz só. Quando o Estado se unir à Igreja e passar a legislar para ela, está formado a imagem da besta. Um cumprimento da profecia bíblica. É isso mesmo. Em uma resposta sem precedentes à grande ameaça que acomete os povos de todo o mundo quanto à mudança climática, o Papa Francisco e mais 40 líderes religiosos, representando as maiores religiões do mundo, se uniram em um apelo para a ação urgente. Os líderes religiosos representam aproximadamente 84% dos povos do mundo que se identificam com alguma fé, representando as maiores denominações cristãs, os dois maiores braços do Islã, os sunitas e os xiitas, assim como o do judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, o zoroastrianismo e o jainismo. Entre os cristãos presentes na assinatura que ocorreu no Vaticano estavam o Papa Francisco, Bartolomeu I, que é o patriarca ecumênico de Constantinopla,
o metropolita Hilarion, da Igreja Ortodoxa Russa, representando o patriarca Kirill, e o arcebispo Justin Welby, de Canterbury, representando a comunidade anglicana. Entre os representantes muçulmanos estavam o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Muhammad Al-Tayyab, do Egito, o Ayatollah Sayed Mustafa Mohaghegh Damad, da Academia de Ciências do Teherã, no Irã, enquanto que a comunidade judaica mundial estava representada pelo Rabi Noam Marantz, do Comitê Internacional Judaico de Consulta Interreligiosa, e o Rabi Daniel Schwartz, da Coalizão para Clima e Vida Judaico. Pelo que estamos vendo, as igrejas mudaram o seu foco evangélico, ou o seu zelo pelo evangelismo, para a agenda climática. É isso mesmo. Esse estágio virou um tipo de cola para o ecumenismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho eterno. É apenas uma distração que foi apresentada. E eu acho interessante, Martin, que haja uma preparação tão cuidadosa. O primeiro passo era colocar todos esses líderes religiosos no mesmo barco e então ter uma cerimônia lá no Vaticano, na qual eles assinariam um documento juntos, documento este contendo suas intenções para a COP26. E como veremos, no dia 29 de outubro, o Papa Francisco visitará o John Biden, que é na própria véspera da abertura da COP26 lá em Glasgow. E então temos o dia 31, como todos sabem, é o dia da Reforma Protestante e também do Halloween. Segundo a tradição do Halloween, neste dia havia uma comunicação com este mundo e o mundo do além. A divisão que há entre este mundo e o mundo dos mortos é removida. É isto que reza a tradição do Halloween. Mas, enfim, haverá um encontro nesse dia e então começará o encontro do COP26. Vamos ver o que os noticiários estão dizendo a respeito desta reunião entre o Papa e os outros líderes. Líderes religiosos de todo o mundo lançaram um apelo conjunto para que os políticos internacionais concordem com um novo acordo global para combater a mudança climática. Líderes cristãos, budistas, muçulmanos e judeus estavam entre os presentes na reunião no Vaticano organizada pelo Papa. Por sua vez, os líderes religiosos assumiram o compromisso de educar e influenciar seus seguidores sobre as mudanças climáticas. Eles vieram de todo o planeta, líderes religiosos instando os políticos a salvá-lo. Cristãos e judeus, budistas e muçulmanos, taoístas e confucionistas, assinam um apelo conjunto aos líderes mundiais que se reúnem na COP26 em Glasgow para se comprometerem com emissões líquidas zero para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus para apoiar os países mais pobres. Um Papa que está focado na preocupação ambiental e um arcebispo com esta advertência. Nosso abuso, nossa guerra contra o clima afeta os mais pobres entre nós. Reconciliação com a criação, em obediência ao nosso Criador, proclama o amor de Deus. O mundo tem apenas o tempo suficiente para acertar isso. Em retorno, os signatários dizem que vão educar seus fiéis espalhando a mensagem de conscientização climática. O documento foi entregue a Alok Sharma, o presidente da COP26, para levá-lo à conferência no mês que vem, dizendo que os líderes religiosos são um recurso essencial. A mensagem deles foi muito clara. Este é um momento crítico para o mundo. E a mensagem foi uma da cabeça e do coração. Os cientistas nos dizendo que a mensagem da cabeça é muito clara, é que a humanidade está criando as mudanças climáticas e precisamos agir agora. E a mensagem do coração é sobre moralidade. O chamado é urgente e as mudanças climáticas provocadas pelo homem e os combustíveis fósseis geraram a década mais quente já registrada, com inundações, incêndios e ondas de calor. Esta pode ser a última chance de conter os danos.
Religião e ciência nem sempre andam de mãos dadas. Os negadores da mudança climática às vezes são alimentados por conservadores religiosos, mas com pesquisas revelando que 84% das pessoas ao redor do mundo se identificam com uma fé, os líderes mundiais sabem que aqueles que se encontram aqui hoje têm uma chance de fazer com que seus seguidores mudem seu comportamento. Mark Lowen, BBC News, no Vaticano. Isso é interessante, não é? Temos que obedecer à cabeça, à razão, de acordo com eles. É isto o que o mundo científico está dizendo. Acontece que as grandes catástrofes do passado não foram causadas por mudanças climáticas, especialmente aquelas que ocorreram antes da Revolução Industrial. Eu ouvi que a Greta Thunberg culpou o Império Britânico pela Revolução Industrial. O curioso é que ela faz grande uso dos benefícios da Revolução Industrial. É muito curioso, não é? Também depende do tipo de ciência que você está seguindo. É a ciência popular ou é outra ciência? Tudo isso é interessante. Estas pessoas que compareceram lá representam 84% da população mundial. A pergunta é: eles realmente estão representando a verdade? Ou será que estão representando aquilo que é convenientemente entendido como verdade? É isso que tem sido apresentado na grande mídia o tempo inteiro. E no final das contas você não tem qualquer outra escolha senão acreditar nisso. Pois é, se você repete algo, vez após vez após vez, as pessoas acabam acreditando. É assim que funciona. E a Bíblia nos diz que quando eles estiverem em comum acordo, gritando todos paz, paz e segurança, é aí que vem a destruição repentina. Este é um cenário bastante profético que estamos vendo neste momento. Agora, eu tenho a impressão que muitas das decisões que serão tomadas na COP26 já tiveram alguma preparação. Com certeza. Eu me pergunto se muitas dessas decisões já não foram elaboradas. Talvez eles apenas as oficializem nesta reunião. Aqui temos um artigo da Reuters, de 14 de outubro, dizendo que o Biden se encontrará com o Papa no encontro do G20 em Roma, para promover uma taxação mínima global. Ele se encontrará com o Papa Francisco em 29 de outubro, antes de comparecer ao encontro de 2 dias dos líderes do G20 em Roma, onde ele espera chegar a um acordo em relação à taxação mínima mundial de 15%, disseram os oficiais da Casa Branca nesta quinta. No encontro das 20 maiores economias mundiais, Biden focará em chegar a um acordo de uma taxação mínima mundial, assim como na luta contra o Covid-19, e acelerar a recuperação econômica mundial. Veja como essa taxação mínima mundial, por causa da mudança climática, está ligada à questão da pandemia. Sim. Não é? As duas questões estão unidas. Na verdade, é interessante que toda essa questão do Covid deu um empurrão na agenda climática. É verdade. Uma questão impulsionou a outra. Outro dia mesmo eu li um artigo dizendo que a pandemia está aumentando por causa da questão climática. Então, não importa o ângulo que você olha a questão, eles estão jogando nos dois lados do campo. É mesmo. Se você se lembra, tem um artigo que dizia que a Terra está com raiva. Ela está nos punindo? É uma punição. Sim, sim. Durante o encontro climático em Glasgow, os anúncios de Biden a respeito do compromisso e dinheiro e ação para lutar contra o aquecimento global por parte dos Estados Unidos serão observados de perto por outros países e grupos que estão a par do recorde dos Estados Unidos na mudança climática depois do abandono do encontro climático de Paris. Sabe o que também é interessante? Outro dia eu assisti um vídeo sobre os produtores de automóveis, mostrando como que os veículos elétricos que eles estão produzindo neste momento, na verdade, não ajudam na luta contra a mudança climática.
porque até mesmo o menor dos veículos precisa ser dirigido quase 100 mil quilômetros antes que haja um benefício real em termos de emissão de poluentes. É assim porque a produção das baterias e de outros componentes e o próprio uso da bateria também contribuem na emissão de poluentes. E se você tem um carro grande, como um movido a diesel, por exemplo, teria que ser dirigido por mais de 150 mil quilômetros antes que se tivesse qualquer diferença nesse sentido. Portanto, no fim das contas, se os carros continuassem exatamente como estão, a equação final continuaria a mesma. Muito disso aí não passa de moda para se atingir uma agenda específica. Temos que ver qual é a agenda por trás da agenda. Exatamente, porque a lógica, se você começar a aplicar de verdade a lógica em algumas dessas áreas, por exemplo, olha para a África. Como que você vai trazer veículos eletrificados para lá? Pois é. Tem muita lógica que está faltante. Então, por isso que você tem que perceber que existe toda uma agenda promovendo isso. E esta agenda, obviamente, quer a unificação mundial. Este é o primeiro objetivo. Eles querem colocar no mesmo trem os líderes políticos, os líderes da indústria e os líderes das religiões. E afinal, quem foi que separou as nações? Foi Deus. Foi Deus quem as separou. E a razão pela qual ele fez isso é para que continuássemos dependentes dele. E a mim parece interessante que o Papa já disse ou opinou que não podemos olhar para cima esperando por ajuda. Temos que resolver essa crise nós mesmos. Apenas essa declaração já é um abandono da fé. Eu acho que o Nimrod pensava do mesmo jeito. Eu também acho que foi assim que Nimrod se sentiu. Outro ponto importante a respeito de tudo isso é em relação ao papel dos sindicatos. Temos citações no Espírito de Profecia que nos dizem exatamente o que esperar dos sindicatos. Mas é claro, se eles têm um papel importante nesta agenda, eles têm que ser apresentados como os mocinhos e não os vilões. Houve um encontro muito interessante entre o John Biden e alguns líderes destes sindicatos. Vamos assistir. Acabamos de voltar da Sala Verde e o presidente estava falando com a presidente Schuller e Jocelyn, e ele disse, esta é a casa do trabalhador. E com que frequência você ouve isso? E eu quero dar as boas-vindas a todos aqui na Casa Branca. E eu realmente quero dizer isso. Essa é a casa de vocês. Não é uma hipérbole. É um fato. Essa é a casa de vocês. Eu não estaria aqui sem vocês. Isso, novamente, não é uma hipérbole. Na minha Casa Branca, vocês sempre serão bem-vindos. Vocês sempre serão bem-vindos. Os trabalhadores sempre serão bem-vindos. Sabe, vocês me ouviram dizer isso muitas vezes. Eu pretendo ser o presidente mais pró-sindicato, à frente da administração mais pró-sindicato na história dos Estados Unidos. Mas eu acho que uma das razões de eu poder fazer isso é que o público está mudando também. Vocês mudaram o público. Vocês o educaram muito. E todos os dias nos lembramos de que os Estados Unidos não foram construídos por Wall Street. Eles não são todos maus lá em Wall Street. Não estou sugerindo isso. Mas eles não construíram os Estados Unidos. Nosso país foi construído pela classe média. E os sindicatos construíram a classe média. Esta é uma declaração muito interessante. O presidente mais a favor dos sindicatos da história dos Estados Unidos da América. Sabendo disso, vamos ler uma declaração do Espírito de Profecia. Sindicatos, uma fonte de problemas para os adventistas. Os sindicatos serão uma das agências que trarão a essa terra um tempo de angústia como nunca houve desde o início do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possa obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos e os que se a eles se recusam a unir serão homens marcados. Que declaração interessante. Por causa dessas reuniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o seu trabalho nas cidades. Minha advertência é, conservai-vos fora das cidades, não edifiqueis sanatórios nas cidades. O tempo está chegando em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressor.
Eu acho bem interessante que hajam legislações ordenando que aqueles que não se adequam aos decretos do governo não podem trabalhar, Sim. comprar ou vender. E os sindicatos terão um grande papel nisso aí. Portanto, é uma agenda muito opressora. É. E é interessante que ela diz que aqueles que não se unirem a estes sindicatos serão homens marcados. Quando eu ainda trabalhava na universidade, eu era o líder do meu departamento. E, como tal, exigiram que eu me unisse aos sindicatos. E aquele foi um evento muito interessante. Eu fui convocado por aquelas pessoas e me disseram que eu deveria dar um bom exemplo e me unir aos sindicatos. E eu disse, sinto muito, mas não. Não vou me unir aos sindicatos. Eles então me disseram que eu não tinha escolha, que eu iria me unir aos sindicatos. E eu respondi, não vou me unir aos sindicatos. E eles ficaram muito irritados comigo. Chegou ao ponto em que tive que dizer a eles que se me forçassem, eu me demitiria. E isto causou uma grande consternação ali. Perguntaram qual era o meu problema. E eu respondi que era contra as minhas convicções religiosas. Eles disseram que não fazia sentido, já que dentro dos sindicatos havia outras pessoas da minha denominação religiosa. Então o problema era comigo. O mundo não consegue entender essas coisas. Então eu disse a eles que se havia outros, então era uma decisão deles, mas quanto a mim, minha resposta era não. Mas eles queriam saber o porquê. Então eu fui ao quadro negro, na sala em que estávamos, eu peguei um giz e desenhei um círculo, representando um bolo. E eu então dividi aquele bolo em fatias. E eu disse, esta fatia é aquela indústria, esta outra é a outra indústria, essa é a indústria do metal, essa é a indústria dos professores, etc. Cada uma delas é representada por um sindicato. E quanto mais membros, mais poderoso é o sindicato. Então, uma vez por ano, havia negociações entre os sindicatos e os poderes vigentes, negociações sobre salários. E um sindicato poderoso pode convocar greves poderosas. E isto poderia paralisar o país. Ou paralisar o sistema de educação. Paralisar o que você quiser paralisar. Quanto mais poderoso é o sindicato, mais poderosa é a sua voz. Então, se o bolo tiver um certo tamanho e o sindicato tornar-se tão poderoso a ponto de poder aumentar sua própria fatia, o que acontece automaticamente? As outras fatias diminuem. Este é um ponto. Então, a sua voz é capaz de destruir uma outra fatia que não tem uma voz tão grande. E isso, no fim das contas, vai afetar apenas você ou todo mundo? Todo mundo. Eu então perguntei a eles se essas coisas refletem o princípio de amor ao próximo. Não. E se isso tudo não reflete o princípio de amor ao próximo, fazendo com que você ame mais a si mesmo, então eu decidiria não fazer parte disto. E assim eu me recusei a fazer parte dos sindicatos. E da outra vez eu contei a história de que, quando eu estava na Alemanha, um dos líderes da nossa denominação veio a mim dizendo que eu não devia falar nada contra os sindicatos. E eu disse, por quê? Eu apontei para as pessoas ali presentes e perguntei se eles estavam de acordo em serem responsabilizados pelo sangue daquelas pessoas. E eles acabaram dizendo que sim, que não se importavam com aquilo.
Isso é inacreditável. Isso é uma guerra que permeia toda a Terra. E foi o próprio Biden que admitiu ser o presidente mais sindicalista da história americana. Portanto, eu posso concluir que ele não está em harmonia com aquilo que a Bíblia diz a respeito de amar o próximo. Não, e também ele pode fazer parte do cumprimento da profecia, como nós lemos nessas citações. Com certeza, com toda certeza. E só a caráter de curiosidade, eu não coloquei, mas está tendo um movimento nos Estados Unidos chamado de Striketober, greves em outubro, onde eles estão tendo todas essas greves acontecendo e também alguns sindicatos estão conclamando descanso. Agora, muitos desses sindicatos assinaram legislações dominicais lá na Europa. Esta é uma das maneiras para se trazer o tempo de angústia. O mundo será coagido nesta direção. Quer dizer que o tempo da graça terminará e as pragas cairão. Portanto, os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão o tempo de angústia. E uma das maneiras que eles introduzirão isso eles estão reclamando porque estão trabalhando muitas horas. Então, eles querem reduzir a jornada de trabalho. E, portanto, eles estão também exigindo um dia de descanso. E eles já estão fazendo isso. É isso mesmo. Veja o que eles fizeram na Grécia, por exemplo. A Grécia, para conseguir ajuda financeira, para sair da crise, foi forçada a adotar uma semana de 6 dias de trabalho, com poucas horas de expediente. E as pessoas não poderiam trabalhar mais a fim de compensar as outras horas perdidas. Portanto, na teoria, o domingo tornou-se o único dia disponível para o descanso. Lemos no livro O Maior Discurso de Cristo. É na crise que o caráter é revelado, quando a enérgica voz proclama à meia-noite: veja, o noivo vem, vão encontrar-se com ele. E as virgens adormecidas despertaram de seu sono. Ficou claro quem havia se preparado para o evento. Os dois lados foram pegos de surpresa. Mas um estava preparado para a emergência, e o outro foi encontrado sem preparação. Da mesma maneira, agora, uma repentina calamidade, algo que leve a alma a ficar cara a cara com a morte, revelará se existe mesmo fé nas promessas de Deus. Revelará se a alma é realmente sustentada pela graça. O grande teste final virá ao final da provação humana, quando será muito tarde para se suprir a necessidade da alma. Portanto, há uma grande surpresa chegando. E essa grande surpresa será uma calamidade que nos levará a ficar face a face com a morte. Bem, o Covid já não tinha começado a rolar essa bola? É verdade. E quando não podemos comprar nem vender, por causa das legislações que forem implementadas, podemos ter que enfrentar a fome, não é? E nós temos inúmeros desses líderes nos dizendo que acontecerão as próximas calamidades. É verdade. Eles já estão até mesmo prevendo qual será a próxima calamidade. Já estão dizendo que a doença será semelhante ao ebola e por aí vai. Coisas desse tipo. Eles fazem previsões muito precisas, não é? Bem, é interessante se nós pegarmos essa parte que diz: mostrará se há fé real nas promessas de Deus, quando essas coisas começarem a acontecer. E temos recebido cartas de tantas pessoas que estão desencorajadas, não é? Mas a hora de ter fé nas promessas de Deus é justamente agora. E ela está certa quando diz que a fé é algo que deve ser exercitado. Sem uma oportunidade para exercitar essa fé, como então a nossa fé estará forte na última hora? Vai ser como ela disse aí, vai ser tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Será então que muitos seguirão a multidão? O problema é que a multidão ruma para uma calamidade ainda maior. Vi o nosso povo grandemente perturbado, chorando e orando, suplicando pelas certas promessas de Deus, enquanto os perversos estavam ao nosso redor nos ridicularizando e ameaçando nos destruir.
Eles zombavam de nossa fraqueza e de nosso pequeno número. Suas palavras cortavam fundo. Eles nos culpavam por termos assumido posicionamento independente de todo o resto do mundo. Eles cortaram os nossos recursos, de maneira que não podíamos comprar e nem vender. E evidenciavam a nossa pobreza e difícil condição. Eles não entendiam como nós poderíamos viver sem o mundo. Ou nós aceitávamos os seus costumes, práticas e leis, ou seríamos expulsos dele. Se fôssemos mesmo o único povo do mundo favorecido por Deus, as aparências estavam terrivelmente contra nós. Você não sente que isto está mais perto do que pensamos? Com certeza. E ao eu olhar como nós queremos capitular, isso traz sinais de alerta. Se formos entrar em harmonia com o mundo, achando que o final não está próximo, poderemos facilmente cair em uma armadilha. Veja sob a ótica da profecia. Veja como as igrejas estão se unindo, assinando acordos climáticos, o que representa 84% da humanidade. Agora, junte isso aos governos do mundo estarem querendo formular um imposto universal. E todos discutirão medidas sobre como controlar tudo isso. Meu amigo, o mundo inteiro estará unido, todos em uma só voz. Isto é impressionante. Só que um pequeno grupo vai dizer, desculpa aí, mas não faremos parte disso. Eles serão zombados. Com certeza. Com certeza serão levantadas punições contra essas pessoas. Você provavelmente vai perder seu emprego. E finalmente será cortado de todo apoio humano. E vão zombar de você. Isso já não começou? Sim. Sim, já começou. Sim. E milhares e milhares estão na mesma situação. Muitas instituições já estabeleceram legislações proibindo certas pessoas de trabalharem nelas. Isso é inaceitável. Faremos parte disso? Não, nós temos que sair disso. Este é o ponto. Não podemos fazer parte disso. Veja, outra coisa é, aonde mesmo que todos esses líderes religiosos foram para assinar? Foram para o Vaticano. E o Papa Francisco tem uma encíclica adereçada à mudança climática. E a legislação do domingo está consagrada lá. Então você simplesmente tem que juntar as peças. Temos que unir as peças do quebra-cabeça. Assim estaremos preparados. Sabe, a grande verdade é que precisamos de vigias no muro de Sião. Bem, eu estava contando a minha história a respeito de coisas que aconteceram comigo. E vamos ser honestos, algumas coisas que acontecem, até mesmo dentro de nossa igreja, são desconcertantes, não só para mim, mas para muitas pessoas. E como já dissemos várias vezes, o fato de certas pessoas fazerem certas coisas não torna essa igreja uma Babilônia, pois a nossa igreja baseia-se na estrutura de baixo para cima. Somos todos irmãos. Isso quer dizer que qualquer decisão que pretenda mudar uma doutrina precisa ser tomada diante de um ajuntamento mundial que chamamos de Sessão da Conferência Geral. Isso não é a mesma coisa do que aquele concílio de Jerusalém que aconteceu no tempo de Paulo? É isso mesmo. Não é à toa que as novas traduções quiseram mudar as palavras para fazer parecer que a igreja cristã funcione de cima para baixo, mas isso não é bíblico. Correto. A Bíblia diz os apóstolos, os anciãos e os irmãos para os irmãos. E não os apóstolos e os anciãos, vírgula, para os irmãos. Isso é uma distorção do texto. Há muitos que adoram esta distorção. Portanto, a beleza do movimento adventista é que, ainda que pessoas da liderança da igreja tentassem ignorar essa diretriz, isso não faria da igreja uma Babilônia. Não. Por outro lado, temos o sistema papal, na qual apenas um homem toma a decisão por todos os outros. Bem,
E se ele é o líder que toma as decisões por todos, então todos acabam presos nesse sistema. E, infelizmente, todas as outras denominações funcionam dessa maneira. É verdade. Eles têm o sínodo que toma decisões por todos. Mas, segundo a Bíblia, os anciãos e os irmãos devem se unir para tomar as decisões juntos. Deve haver representantes de todas as igrejas mundiais. Sim. É um sistema único. Sabe, Martin, quando fui banido da Alemanha por conta do que aconteceu em um de nossos colégios de lá, quando fui convidado por pessoas que liam a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles chegaram a anular o meu banimento. Mas, posteriormente, o banimento foi erguido mais uma vez. É uma história complexa, pois houve muita consternação quando me baniram pela primeira vez. Muitos dos irmãos que passaram a analisar a questão toda, que incluíam líderes, chegaram à conclusão que eu não deveria ter sido banido daquele país. Eles então anularam o banimento. Muitos, porém, ficaram descontentes com essa decisão. Eles queriam que a minha voz fosse completamente silenciada. Mas o interessante é que alguns líderes de lá haviam ingressado em movimentos ecumênicos, primeiramente como convidados e, posteriormente, membros reais daqueles conselhos ecumênicos. E isto também causou consternação. E alguns dos líderes de lá assinaram documentos chamado Carta Ecumênica. Ao lermos este documento, vemos que, nas entrelinhas, estamos, na verdade, apoiando a supremacia papal. Agora, o fato de alguém, em seu juízo perfeito, ter assinado um documento como aquele, não faz sentido. Alguns dos líderes, na verdade, tornaram-se membros formais de corpos que são afiliados com o Conselho Ecumênico. Normalmente, eles não se unem diretamente ao Conselho Ecumênico, mas unem-se a instituições afiliadas a eles, portanto é a mesma coisa. Então a pergunta é, como se pode ser um membro de um corpo cujo objetivo é fazer com que todas as igrejas possuam apenas uma voz, o que, é claro, implica em aceitar a supremacia papal? Agora, algumas das cartas que correram ali entre a liderança daqueles países me foram surpreendentes, me abriram os olhos. Por exemplo, houve cartas trocadas entre alguns de nossos líderes e o Dr. Heinz Hurst, que era o bispo encarregado daquele corpo ecumênico ali na Europa. Ficou então a pergunta no ar, como podemos ser membros se chamamos o Papa de Anticristo? Sim. O interessante é que alguns de nossos líderes descreveram que isto não passava de uma ideologia do século XIX, um resquício da Reforma Protestante. Já outros de nossos líderes escreveram artigos dizendo que não podemos mais nos submeter a ideologias do século XIX. Afinal, Roma mudou. Mas o Espírito de Profecia diz que Roma não mudou. Sim. Nós fizemos uma série a respeito das doutrinas da serpente, aqui mesmo no E aí, Professor? Nós fizemos essa série para provar que Roma não mudou coisa nenhuma. Na verdade, a única coisa que ela mudou foi a sua aparência. É mesmo? É um camaleão. É um camaleão. Ela esconde as suas doutrinas debaixo desse exterior aceitável. Mas debaixo desse exterior aceitável está a doutrina da serpente. É mesmo? Portanto, é inacreditável que alguns desses líderes tiveram
tiveram a coragem de dizer que representam a nossa igreja. Mas isto não é verdade. Eles representam a si mesmos. E isso aconteceu até mesmo com o conhecimento do alto escalão. Agora, alguns deles concordavam, mas outros não. Então, vamos deixar isso claro mais uma vez. Nós encontraremos em todos os níveis da igreja pessoas que são firmes aos princípios bíblicos e às exortações do espírito de profecia. Assim como também encontraremos o contrário. Pessoas que acham mais confortável seguirem o largo caminho da maioria. Bem, uma vez você disse que a igreja, ao menos na opinião dessas pessoas, não concorda mais com a ideia de que o Papa é o anticristo. E acontece que um líder que queira fazer parte dessa organização precisa manter os seus súditos calados. Por exemplo, uma pessoa como eu, que diz claramente que a besta de Apocalipse 13 é o sistema papal, não é bem-vindo. Portanto, qualquer precedente que possa ser encontrado na intenção de silenciar essa voz será utilizado. Correto. Pois é. Porque esse espinhozinho tem que ser removido. O espinho na carne precisa ser removido. Mas o fato de alguns líderes pensarem assim não significa que todos eles pensam. Certa vez eu palestrei na Alemanha e um dos assuntos sobre os quais falei foi a respeito do papel de Israel literal. Agora, por que isso é importante? É importante por causa dos dispensacionalistas, que acreditam que Israel literal desempenhará um papel importante nas profecias futuras. Mas a Bíblia deixa muito claro que aqueles que estão em Cristo são Israel de Deus. Então, em minha palestra, eu mostrei, por meio da Bíblia, que o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel literal, aquele que existe hoje, mas sim o Israel espiritual, que consiste de todas as pessoas, todos os povos, o que inclui também os próprios judeus. Eu também mencionei que os judeus de hoje, aqueles que estão vivendo dentro do Estado de Israel agora mesmo, não são todos descendentes literais de Judá. Portanto, alguns querem literalizar e afirmar que eles são os descendentes diretos de Abraão. Acontece que, em sua maior parte, não é assim, já que muitos judeus são conversos oriundos de outros países. Então, neste caso, o dispensacionalismo não faz o menor sentido. Então, eu mencionei a questão dos casares, o que acabou irritando a muitos, que diziam que eu era antissemita. Mas o interessante é que apenas 10 dias depois, a revista alemã Der Spiegel, que é como a revista Times dos Estados Unidos, escreveu um artigo confirmando exatamente aquilo que eu havia dito. Mas aconteceu que alguns acabaram me acusando diante do Estado de antissemitismo. E isso foi um golpe muito baixo. E isso não foi tudo. Ainda houve outros tipos de retaliações. Eu só queria perguntar, essa é uma acusação muito séria na Alemanha, não é mesmo? Veja, se você é acusado de antissemitismo na Alemanha, o Estado alemão é obrigado, por lei, a investigar a questão. Então, fazer esse tipo de acusação é algo muito sério. E ainda aconteceu uma outra coisa. Eu estava falando a respeito do regime fascista ali na Europa. Como os judeus eram forçados a usar uma faixa amarela? Veja, eu venho da África do Sul. Você fala afrikaans, não fala? Sim. E você sabe que no afrikaans nós usamos muito o diminutivo. Tudo termina com ki, que significa pequeno. Pequeno. Temos até diminutivos duplos. Sim. Kiki, maikiki, que significa cestinho pequenininho. Eu acho essa característica muito legal da nossa língua. Utilizar sempre o diminutivo.
Então, quando algo é pequeno, nós usamos que. Agora, lá na Alemanha, isso pode causar alguns problemas. Ocorreu um problema linguístico, pois muito do meu alemão eu aprendi na minha infância. E, posteriormente, eu aprendi o afrikaans. Eu ensinava na universidade em afrikaans. Então, para mim, o afrikaans tornou-se quase que minha primeira língua, junto com o inglês. E a sua esposa é africana? A minha esposa fala afrikaans, o que fez com que eu passasse a falar afrikaans em casa. Então, eu passei a me tornar cada vez mais familiarizado com essa língua. E acontece que há muitas semelhanças entre as línguas germânicas, como o holandês e o afrikaans, com o alemão. Bem, quando utilizamos um diminutivo na língua afrikaans, é no bom sentido. Sim. É como dizer que algo é bonitinho. Acontece que quando se usa o diminutivo na Alemanha, é pejorativo. Ah. Então, eu tinha muito esse problema. E acontece que eu chamei aquela faixa de faixinha. Ein Tuchlein, que quer dizer faixinha. E eles acharam isso terrivelmente ofensivo, achando que eu queria ser ofensivo. E aconteceu uma outra coisa também. No afrikaans, quando alguém é extremamente sensível, uma pessoa terna, mansa, dizemos que essa pessoa tem um coraçãozinho. É. Sim. Klein Harkin. Sim. Não é assim mesmo? Um doce. Alguém que é um doce. É uma pessoa doce. Significa alguém que é afetuoso. Sim, é uma pessoa delicada. Sim. Que precisamos cuidar, tomar conta. Pessoas amáveis e doces. Klein Harkin é uma pessoa que você quer abraçar, não é? É assim mesmo, é. Mas se na Alemanha você disser que alguém tem um coração pequeno, você está dizendo que ela é mesquinha. Então, certa vez eu disse que uma pessoa tinha um coração pequeno, ou seja, que ela era doce, amável, mas eles entenderam que eu estava chamando a pessoa de mesquinha e eles ficaram muito ofendidos. Então, às vezes, essas coisas acontecem. E isso acabou ajudando a piorar a situação, pois eles utilizaram isso como provas para me acusar. Mas eu expliquei o que aconteceu em uma carta, mas as pessoas não acreditam, elas acham que você quer se safar. Mas você é minha testemunha, você fala afrikaans, não é? Você sabe que eu não estou mentindo. Bem, mas eu acabei saindo da Alemanha, aonde eu estava sendo acusado formalmente, e isso causou um grande rebuliço. Eles tentaram falar comigo por telefone, mas não conseguiram. Eles tiveram a impressão de que o telefone estava tocando e que eu simplesmente os ignorei. Mas o que de fato aconteceu é que eu vivia numa fazenda e, na ocasião em que voltei, em apenas uma noite, alguns ladrões roubaram mais de 10 quilômetros de cabeamento telefônico. Veja, nem mesmo o governo com todo o seu pessoal consegue fazer isso em uma semana. Não. Mas os ladrões conseguem fazer isso em apenas uma noite. Portanto, não havia comunicação. E é claro, eles não entenderam isso também. Mas, enfim. Fui acusado de antissemitismo, o que fez com que eu fosse banido mais uma vez daquele país. Agora, o Estado tinha que investigar a questão. E a polícia foi até o local onde eu havia dado a palestra e confiscou os DVDs que eu deixei lá. E isso aconteceu enquanto estavam apresentando os DVDs. E depois disso, me disseram que eu precisava de um advogado, porque isso é coisa séria e eu poderia ser preso por isso. E aí eu fiquei pensando, quem faria uma coisa dessas? Quem seria capaz de acusar alguém baseando a sua acusação em uma palestra bíblica? Quem faria uma coisa dessas? Quem teria essa mentalidade? Aconteceu que o governo investigou o caso por 1 ano.
Eles investigaram o assunto e entrevistaram os representantes da comunidade judaica, os líderes ali da Alemanha. E aconteceu que a polícia deu os DVDs para os judeus. É como eu disse no último episódio, Martin, não se pode fazer nada contra a verdade, somente a favor dela. Portanto, a fim de investigar o caso, os oficiais do governo tiveram que assistir os DVDs, assim como os representantes judeus, eles também tiveram que assistir. Então, a espada estava apontada para o meu pescoço. Seria eu preso por causa de antissemitismo? E então, depois de 1 ano de investigação, o governo emitiu uma declaração dizendo que não havia nenhum antissemitismo. Na verdade, os próprios representantes judeus afirmaram que não havia nada disso ali. E então, acabou que nós conseguimos ter, de maneira legal, é claro, acesso à acusação, de forma que finalmente soubemos quem havia nos acusado. E o interessante é que esta pessoa é associada ou melhor, era associada naquela época a algumas publicadoras da igreja. E o interessante é que no Facebook dessa pessoa, vemos que ela frequenta retiros jesuítas. Não é interessante, Martin? Muito interessante. Então, o governo me liberou totalmente da questão. Mas você acha que eles removeram o meu banimento da Alemanha? A igreja? Sim. Não. Não? Acha que me pediram desculpas? Não. Não. Eles me causaram 1 ano inteiro de aflição. E não se desculparam. Agora, eu digo mais uma vez. Isso quer dizer que toda a liderança da igreja pensa assim? Não. Claro que não. Pois quando fui banido, muitos perceberam que isso havia sido armado para mim. Na verdade, foi uma mentira descarada. Pois, na questão do antissemitismo ou racismo, já ficou claro em muitos registros e ocasiões. Na verdade, a minha vida toda é um registro de que eu abomino todos esses preconceitos. Eu acredito que todos os homens foram criados à semelhança de Deus, o que não quer dizer que todos acreditemos na mesma coisa. Mas quando alguém passa a ver a verdade, eu fico muito feliz. E eu não discrimino a sua raça ou origem. Quando aceitamos a Cristo, somos todos irmãos e irmãs. E mesmo antes disso, somos amigos. Eles são o foco da nossa missão. É mesmo. Não é? Muito bem, voltando à questão. Quando eu fui banido, muitos países se manifestaram dizendo que isso era injusto, o que quer dizer que eles não me baniram, de forma que eu havia sido banido na Alemanha, mas não nos países vizinhos da Alemanha. Então eu ainda continuava pregando na região. E o fato das fronteiras serem abertas hoje em dia não os ajudou nem um pouco com o banimento. Na verdade, ele incitou o debate. É mesmo. Novamente, Deus permitiu isso acontecer para estabelecer um debate. Exato. Não se pode lutar contra a verdade. Ao invés de ajudar na causa deles, o banimento acabou prejudicando. E sabe, houve tantas ocasiões como essas, em que coisas aparentemente horrendas estavam acontecendo. Por exemplo, houve uma ocasião em que eu estava bravo por causa disso, por causa das acusações. E Martin, até hoje, há pessoas que até hoje se apegam a esse mantra, dizendo que eu sou antissemita, o que é uma grande mentira. E o que eu posso fazer a respeito? Posso apenas ignorar. É mesmo. Sabe, até hoje eu nunca havia me expressado publicamente sobre como eu me sinto a respeito desse assunto. Mas houve um tempo em que eu sentia um grande rancor para com a liderança lá da Alemanha. Então, a divisão europeia me convocou. A presidência havia mudado. O presidente não era mais aquele com quem eu havia tido um confronto.
Não era mais aquele líder que havia permitido que entrasse na igreja tantos movimentos liberais. E ainda assim, este segundo presidente foi incrivelmente rude comigo. Foi ele que passou a me acusar de fazer evangelismo por dinheiro. Eu, naturalmente, procurei me explicar para eles, mas você acha que mudou a situação? Não. Mas o interessante é que naquele mesmo prédio, a equipe que trabalhava ali naquele edifício, eles me abraçavam como irmãos e irmãs, mas a liderança de lá era justamente o contrário. Na verdade, a mentalidade deles era completamente contrária à minha. Então é claro que nós não concordamos em muitas coisas. Acontece que também haviam outros líderes com a mesma mentalidade que a minha. Portanto, veja, havia as duas mentalidades naquela mesma liderança. E esses grupos não sentarão mais na mesma mesa quando os últimos eventos finalmente acontecerem. E também havia pessoas lá dentro que tinham receio de até mesmo expressar as suas opiniões. Elas só falavam comigo fora de lá. É muito estranho que coisas desse tipo acontecessem. Então, eu pergunto mais uma vez, deveria eu sair da igreja verdadeira apenas porque algumas pessoas sentam em concílios ecumênicos? Você ficou com esse amargor ou você eventualmente melhorou? Bem, eu fiquei um pouco... Não, olha, eu não vou mentir. Eu fiquei sim. Eu fiquei bastante magoado com o que fizeram. Havia até mesmo advogados oferecendo-se para me ajudar gratuitamente. Mas eu dizia, não, eu não preciso de advogados. Eu já tenho um. Eu tenho o melhor advogado do mundo, pois eu tenho a plena consciência de que realmente disse. E são eles que estão distorcendo tudo. Eu sei que há pessoas tentando promover uma agenda. E assim eu deixei nas mãos de Deus. E depois de um ano, eu fui totalmente inocentado. E daí você melhorou? Não, foi muito antes disso. Ah, ok. Já foi muito antes disso. Na verdade, um certo dia, eu estava sentado em minha mesa, murmurando sobre todos esses eventos, me indignando com todas as distorções e as mentiras descaradas que haviam contado sobre mim. E eu perguntei a mim mesmo, como você se sente a respeito dessas pessoas? E eu me dei conta de que os meus sentimentos não eram bons. Eu tenho certeza que muita gente se sente assim. Eu admito que os meus sentimentos não eram bons em relação a eles. E então, eu disse a mim mesmo, ora, por acaso você vai ficar a vida toda remoendo esse rancor dentro do seu coração? Eu então decidi dar uma caminhada na montanha, sozinho. Eu subi a montanha e sentei numa rocha lá. E eu abri o coração a Deus por um bom tempo. E eu disse a Ele, Senhor, eu não quero sentir essas coisas. Você pode me ajudar com isso? Você pode retirá-los de mim? E eu então orei pedindo a Deus que removesse de mim aqueles sentimentos. Aí eu me senti melhor e fui para casa. E algo muito estranho aconteceu. Os sentimentos de rancor haviam mudado para um sentimento de pena. E isso eu podia administrar. Eu passei a sentir dó, compaixão deles. Afinal, veja o caminho pelo qual eles estavam indo. Aqueles homens estavam agindo contra os princípios bíblicos, contra o espírito de profecia. Eles haviam armado uma armadilha para si mesmos. Eles entraram em sistemas que não os permitiriam viver a verdade da maneira que nós, como uma denominação, deveríamos viver. Vou dar apenas um exemplo, Martin. Este é um artigo escrito em 2009. Ele está escrito em alemão. Veja que está o símbolo aqui do Atzikan, e está escrito ecumena, que significa concílio ecumênico, do qual muitos dos líderes lá na Alemanha fazem parte como membros. E o artigo diz que o presidente desta comissão
alerta contra os fundamentalistas, dizendo que os fundamentalistas e o criacionismo, e aqui ele explica brevemente o que é. É o ensino de que Deus criou o mundo em 6 dias. Dizendo que este ensinamento não tem lugar no concílio ecumênico. Este é o posicionamento da liderança do conselho. Agora eu te pergunto, Martin, podem 2 andarem juntos se não estiverem de acordo? Não mesmo, não. Então, o que eles estão fazendo nesse concílio? Algum dos 2 vai ter que ceder se você quiser fazer parte desse conselho. Eles nunca removerão meu banimento enquanto fizerem parte desse conselho. Agora, você não acha que o membro comum de nossa igreja, ao ver esta hipocrisia, não chegará ao ponto de tomar uma decisão pessoal quanto a esse assunto? Sim. É por isso que Deus trouxe isso à tona. Não se pode lutar contra a verdade. Tudo que for feito se voltará a favor dela. E como eu já disse, ao ser banido em um país, os outros países, que também possuem liderança da igreja, não me baniram. Na verdade, eles passaram a me convidar. Isso não criou tensão entre os 2 grupos? Com certeza. Com certeza. Certa vez eu estava em um país e me falavam da pressão que faziam sobre eles para se conformarem com a agenda liberal. Por exemplo, eles tinham festivais da juventude em que se faziam concertos musicais que mais se pareciam com um show de rock do que de uma igreja que representa a Bíblia e o espírito de profecia. Na verdade, em um daqueles concertos, organizado pelo alto escalão da liderança local, estavam apresentando até mesmo Michael Jackson. De verdade. Com direito a toda a coreografia típica dele. E um dos representantes de um outro país, um líder, teve uma longa conversa comigo, dizendo que o estavam pressionando para enviar os seus jovens para lá. Mas ele se recusou. Ele disse que não submeteria os jovens de sua igreja a este tipo de ambiente. Eles então passaram a ameaçá-lo financeiramente. Mas sabe, Martin, quando se fica firme pela verdade, Deus honra esta decisão. Os portões dos céus se abrirão. Os ventos celestiais trarão bênçãos para você. Se você permanecer firme pela verdade, a verdade será exaltada. Amém. Mas não é apenas nas reuniões de jovens em que vemos estas coisas questionáveis. Até mesmo em outros níveis. Algumas coisas que vemos são inacreditáveis e nos levam a pensar que estamos, na verdade, no mundo, ao invés de em um ministério de Cristo. Me permita ler 2 citações. Elas foram retiradas do livro Educação. Há uma grande necessidade em se exaltar o padrão da justiça em nossas escolas, a instruir segundo o comando divino. Caso Cristo entrasse em nossas instituições de ensino para a juventude, ele as purificaria como purificou o templo, banindo muitas coisas que têm corrompido a sua influência. Muitos dos livros que os jovens estudam seriam banidos e substituídos por outros que inculcariam o conhecimento substancial, repletos de sentimentos que podem ser entesourados no coração, de preceitos que podem governar a conduta. Deveriam os sentimentos dos descrentes, as expressões de homens dissolutos, serem considerados como dignos da atenção de nossos estudantes, apenas porque foram produzidos por homens considerados pelo mundo como grandes pensadores? Deveria haver um concerto do Michael Jackson dentro da Igreja de Deus? Deveriam homens que professam crer em Deus retirar desses autores não santificados suas expressões e sentimentos, entesourá-los como joias preciosas a serem guardadas juntos aos tesouros da mente? Deus nos livre disso.
Este aqui é do Conselho aos Pais e Estudantes. Tem havido um tipo de ajuntamento social em tal lugar de um caráter completamente diferente. Festas de prazer têm sido uma desgraça para as nossas instituições e igrejas. Elas encorajam o orgulho da moda, o orgulho da aparência, da autogratificação, de folias e bobagens. Satanás é entretido e honrado como convidado, tomando possessão daqueles que patrocinam esses encontros. A visão de um desses grupos me foi apresentada, onde se reuniam aqueles que professavam crer na verdade. Uns se assentavam diante de um instrumento musical e as músicas executadas por ele faziam os anjos chorar. Havia folia, gargalhadas vulgares, com entusiasmo exagerado e um certo tipo de inspiração. A alegria era tal como somente Satanás é capaz de criar. Todo aquele que ama a Deus se envergonhará deste tipo de entusiasmo e paixão. Martin, se você for contrário a esse tipo de sentimento, você arrumará problemas com uma grande parte da igreja. Sim. Mas será que eu devo sair dela porque existe conflito nesta área? Não. E a coisa que pode te animar é você perceber que isso já aconteceu há mais de 100 anos atrás também. É verdade. Então, há muitas coisas que podem ser distorcidas. E por que essas pessoas querem tanto fazer parte de conselhos ecumênicos? Ora, é porque elas querem dar a impressão de que fazem parte das coisas que acontecem nestes círculos. E muitas das doutrinas também serão manipuladas. Por exemplo, o anticristo já não é mais quem era antes. Este é apenas um pensamento ultrapassado do século XIX e deve ser deixado de lado. As coisas mudaram. Também existe a preocupação de melhorar o nosso relacionamento com outras igrejas. E já que é tão difícil fazer com que toda a nossa igreja mude, é melhor apenas dizer que nós somos um mosaico da verdade. Então, Martin, todos esses pensamentos estão ocorrendo dentro da igreja. Acontece que esses pensamentos não são a posição oficial da igreja. A posição oficial da igreja é a Bíblia e o espírito de profecia. E o interessante é que os pontos aonde enfraquecemos acabam tornando-se a mira aonde o inimigo introduzirá essas coisas, não é? É mesmo? Você mencionou antes que nós não deveríamos ficar com medo de ser excluídos do sistema financeiro ou qualquer coisa como isso, porque Deus sempre proverá. Muito bem, vamos repetir. Não se pode fazer nada contra a verdade, mas somente a favor dela. Quando Deus quer exaltar a verdade, Ele abre as portas, Ele acha um jeito. Você pode até ser banido em um lugar, mas ao mesmo tempo, um outro lugar abrirá as portas para você. Podem ser que parem de te convidar em um lugar e te passem a convidar em outro. Isso acaba gerando muita consternação. Mas quando Deus abre uma porta, precisamos entrar por ela. Porque às vezes, como você já mencionou antes, você recebe ameaças de que você será excluído financeiramente se você não aderir. É isso mesmo. Mas se você permanecer firme pelo correto, Deus abre o caminho. Já passei por muitas ocasiões em que isto aconteceu. Já houve muitas vezes em que eu fui convidado, mas depois o convite foi retirado. Normalmente, é porque algum líder havia interferido. Mas, curiosamente, quando acontecia de um convite ser retirado, surgia um outro líder que refazia o convite de uma outra maneira. Isso causava grande consternação. E em muitas de minhas palestras, em muitas de minhas séries, eu fui oficialmente convidado. Acontece que, certa vez, um presidente disse que eu me convidava a mim mesmo. Porém, eu deixei bem claro a ele que eu jamais, nunca em minha vida,
havia convidado a mim mesmo. Na verdade, o meu problema era decidir quais convites eu aceitaria e quais não. Isso exigia bastante oração. E como eu já disse antes, alguns eram até mesmo ameaçados por comparecer em minhas palestras. Um dos presidentes lá da Austrália chegou ao ponto de dizer que se alguém comparecesse em minhas séries, seriam removidos da igreja. Mas para começo de conversa, o que dá a alguém o direito de falar uma coisa dessa? Ainda que não tenha sido uma declaração oficial, mas dita por raiva, foi isso o que um membro disse para mim. Acontece que esta ameaça acabou surtindo no efeito contrário. Milhares de pessoas compareceram. Ou seja, não se pode fazer nada contra a verdade. Na verdade, a melhor propaganda que pode ser feita é este tipo de coisa. Certa vez, fui convidado a falar na América do Norte, em uma campal. E houve um grande debate se me escolheriam ou não. Houve pessoas que se objetaram à minha vinda, mas, eventualmente, aconteceu que a maioria ganhou e eu fui convidado. Aí veio a liderança e disse, não, vocês vão desconvidá-lo, porque ele diz isso, isso e aquilo. Então, é sempre a mesma história. É isso que acontece comigo toda vez que me convidam. E aconteceu da última vez. Agora, mais uma história sobre como Deus trabalha. Eu fui convidado para uma grande conferência na América do Norte, para ser o palestrante de um acampamento. E, quase no último momento, eles acabaram sendo pressionados pela liderança deles e me perguntaram, por acaso, certa vez você disse isso, isso e aquilo? E eu disse que sim, porque tal coisa havia sido publicada pela imprensa. Eu apenas repliquei o que disse a imprensa. E eles então disseram, bem, eu acho que é melhor você não vir então. E então, uma outra conferência, na mesma região, me convidou. Então, nos dois casos, eu fui convidado por alguém da liderança. Eu falei em um lugar, mas não falei no outro. E o curioso é que muitas pessoas da outra região vieram me assistir. Então, no fim, acabou tendo mais gente na reunião. Apesar da primeira liderança ter me dito não, apareceu outra dizendo sim. Então, quando isso acontece, eu entrego nas mãos de Deus. Jamais forçarei minha entrada em local algum. Também aconteceu de eu ser convidado por pessoas de uma seção muito importante do continente americano. E a pressão foi tamanha que tiveram que cancelar. Porém, alguns disseram, não, essa pressão não é justa. Nós vamos tomar conta nós mesmos da reunião. E eles tiveram um pouquinho de apoio, mas a maioria da liderança disse não, vocês terão que seguir sozinhos, nós não vamos ajudá-los. Esse grupo de pessoas não tinha muitos recursos, como fariam um acampamento por si mesmos, que comportassem centenas de pessoas. É um procedimento bastante complexo. Como fazer isso sem grandes recursos? Eles não tinham nenhum local, pois os estabelecimentos da igreja lhes haviam sido negados. Então, eles finalmente se reuniram para orar e disseram, Senhor, como faremos isso? E um deles disse, sabe, eu tenho uma tenda. Agora, esta tenda, na verdade, é uma grande tenda. E essa pessoa disse, eu posso ceder essa tenda para vocês de graça. Porém, não havia nenhum poste para segurar essa tenda. E aonde colocariam esta tenda? Então alguém teve uma ideia e sugeriu um campo de uma outra denominação, mas que não tinha nenhum edifício para as palestras. Tinha apenas alguns banheiros, mas nada mais do que isso. Ainda assim, eles fecharam com o local. Mas agora tinha um problema da tenda, pois eles não tinham postes.
Então o outro irmão disse, veja, eu tenho uma propriedade que possui um monte de árvores que precisam ser derrubadas. Vamos dar uma olhada e ver se elas podem servir. Então, eles foram lá e viram que haviam muitas árvores que eram altas e finas. E cortaram todas as árvores que precisavam de graça. E, finalmente, conseguiram montar a tenda. Mas aí surgiu um outro problema. Eles não tinham cadeira nenhuma. Onde conseguir cadeiras? Eles tentaram alugar as cadeiras. Veja, isso aconteceu há muito tempo, eu nem lembro os detalhes. Mas, se eu não me engano, o aluguel de cada cadeira custaria $3. Bem, se você quer 500 cadeiras, isso dá $1.500 por dia. Isso é muito dinheiro para pessoas que já estavam tendo dificuldade suficiente. Então, eles não puderam alugar as cadeiras. Eles estavam sem saída. Aí, de repente, veio uma ligação de um lugar qualquer, de alguém que havia ouvido falar do problema deles e queria oferecer cadeiras para comprarem. Cada cadeira custaria $1. Então, lá foram eles com várias picapes, se perguntando como fariam para levar tantas cadeiras. E ao chegar, se surpreenderam ao ver que as cadeiras eram dobráveis. Elas cabiam. Então, eles simplesmente levaram as cadeiras para as picapes e resolveram o problema das cadeiras. Então, conseguiram o local, a tenda, os postes e as cadeiras. E tudo estava montado. É claro, isso aconteceu antes de eu chegar lá. Eles me contaram depois. E aconteceu que, no fim das contas, aquele foi o acampamento mais fantástico que você pode imaginar. Ele era tão simples, tão divino. Eles tinham atividades entre as palestras. A maneira como fizeram foi muito interessante. Eles ofereceram cursos de sobrevivência, ofereceram cursos de marcenaria, coisas interessantes de natureza prática. Eles tomaram a Bíblia e o espírito de profecia e tentaram elaborar qual seria a maneira correta de fazer aquilo. E ao entrar naquele local, com aquelas pessoas que haviam seguido em frente sozinhas, que haviam dado passo de fé, que tiveram todas as suas necessidades supridas por Deus. Veja, aquilo não aconteceu por causa de suas riquezas, mas aconteceu apesar de sua pobreza. A interação fraternal que acontecia ali foi de um nível tal que eu raramente experimentei. Nós nos sentíamos um. Todos estavam em harmonia. Era como o céu. Porém, normalmente, quando há dinheiro sobrando, o lugar é legal, todas essas coisas, normalmente o que acaba acontecendo é um show. Mas ali, o Espírito de Deus estava trabalhando. Foi uma das experiências mais abençoadas que se podia ter. Portanto, apesar de toda a oposição, Deus sempre acaba levantando algo de bom. Eu não sei o que aconteceu com eles depois, mas eu tenho uma impressão que a partir daquele lugar surgirá um reavivamento na América do Norte. Pois, se começou ali, pode ser que termine ali. Portanto, Martin, não se pode fazer nada contra a verdade. Às vezes, você se encontra em uma situação difícil. Às vezes, você é maltratado. Porém, Deus sempre vira a mesa e faz algo de bom sair daquela situação. Não se desespere quando as coisas ficarem difíceis. Não fique obcecado o que um líder ou outro estão fazendo. Existem muitos líderes que farão exatamente o oposto deles. E sempre que surge o debate envolvendo a questão da verdade,
pode ter certeza de que Deus está trabalhando ali. Ele está levando pessoas a estudar aquele assunto por si mesmos. E já teve muita gente que me disse, como você ousa dizer um negócio desses? E pouco tempo depois me disseram, o que você disse realmente está escrito. Agora faz sentido para mim. Então, não se desespere. Afinal, nós mesmos cometemos erros. Nós não somos igual ao Papa. Nós erramos, nós somos falíveis. De vez em quando, a gente faz alguma coisa errada. Todo mundo passa por isso. Mas, se houver o desejo sincero de seguir a verdade descrita na Bíblia e no Espírito de Profecia, pela minha própria experiência, eu digo, se está ali, então confie. É isso mesmo. Como a gente disse no episódio passado, em algum lugar eu disse, eu acho que foi aquela música que você mencionou. Se a Bíblia diz, eu acredito. E é isso aí. É isso aí. Vamos orar. Querido Pai, esta é a Tua igreja. Este é o crisol, em que é desenvolvido o nosso caráter. Se tudo fosse tranquilo e suave, como desenvolveríamos o nosso caráter? É como um casamento. Você precisa lutar contra os seus próprios defeitos de caráter. Devemos permitir que Deus nos transforme para melhor refletir o teu caráter. Ajuda-nos a sermos construtores, não destruidores. Em nome de Jesus, Amém. amém. Obrigado por assistir esse vídeo.